aqui nesse momento. Aqui quem vos fala é Andréia Helena Oliveira, psicóloga quântica e espiritualista e divulgadora do material do Hélio Couto, principalmente trechos, capítulos do livro Mentes Informadas, que está disponível em meu canal em forma de audiobook, o livro completo, na playlist onde há 9 capítulos. Agora aqui eu quero falar com vocês sobre consciência compartilhada, sobre canalizações. Não sei se vocês sabem, mas as palestras do Hélio, a maioria delas são canalizadas. Ele está ali aberto, como ele conta no livro, e ele se sente muito bem e muito numa frequência divina em poder ceder ali o tempo dele, o corpo dele, a consciência dele, a inteligência dele, a mente dele, para poder canalizar seres de luz, seres de sabedoria, de vasto conhecimento e deixar fluir todos os conteúdos que ele dá ali na palestra, que por muitos anos na vida dele foram palestras ao vivo, ali na cidade de Santo André. Hoje não há mais essa possibilidade dele estar fazendo ao vivo, pelo menos ali por enquanto. E aqui eu quero colocar para vocês uma consciência compartilhada, que é o mesmo que canalização, muito antiga, muito profunda, elucidativa e informativa, que fala principalmente do porquê que a ressonância harmônica ela não pode ser explicada, detalhada, exatamente passo a passo como é feito, porque não é feito aqui, neste plano terreno, e isso que as pessoas não conseguem compreender. E no final deste áudio, vocês vão se surpreender de quem que é esta canalização. Quem que deu isso ao Hélio para ele poder estar escrevendo no livro dele, ok? Vamos começar. Abre aspas. Algumas pessoas estão fazendo seu primeiro contato com o que denominam transferência de consciências. Algo tão inovador entre vocês que parece inverossímil a princípio. O processo é muito simples de se entender na sua essência. Contudo, o grande problema é aceitar que isso seja possível. Todas as novidades geradoras de impacto apresentam um tempo de latência até serem compreendidas, aceitas e absorvidas pelas pessoas. Em se tratando de consciência, a situação se agrava. A maioria não sabe sequer o significado da palavra e os poucos estudiosos do assunto se debatem em intermináveis discussões filosóficas, místicas e científicas sobre o tema, sem imaginar que algo tão sutil possa ser transferido para um humano, como se fosse um simples arquivo de música. A consciência é aceita como a essência de algo ou alguém, sua marca registrada. Portanto, a grande maioria pensa ser este um tesouro pessoal e intransferível por lei, algo que não pode e não deve ser compartilhado de forma alguma. O assunto é mais complexo que isso, e já é tempo de tomarem as primeiras lições. Só existe uma única consciência que dá origem às demais, sem delas se separar. Essas são extensões da original, como ramos de uma árvore conectado ao tronco. A consciência ramo, através de suas infinitas experiências, em diferentes dimensões da realidade, vai adquirindo uma vasta quantidade de informação que é armazenada para sempre
o que por sua vez alimenta a consciência origem, promovendo sua expansão infinita. É como um grande arquivo, repleto de dados que retrata tudo o que aquela consciência viveu durante toda a sua existência. Através de um processo de duplicação, parte ou todo o conteúdo de uma consciência pode ser transferido para outro ser. Não nos cabe aqui dizer como isso é realizado, pois se trata de um poder que ainda não deve ser compartilhado. Não deve ser compartilhado. Visto o atual grau de evolução da humanidade, seria o mesmo que dar uma arma de fogo carregada a uma criança. A evolução do conhecimento humano sempre se fez à custa de inovações recebidas por inspiração de seres de outras dimensões e não terrestres. Não há um invento ou descoberta sequer na história que não tenha sido captado ativamente do campo quântico de informação ou recebido passivamente por intermédio de seres mais evoluídos. E não é diferente no caso da transferência de consciências. Ou acham que algo assim nasceria de uma mente terrena? Bem, retornemos ao processo em si. O indivíduo que recebe a consciência de outro ser, vamos definir como o receptor, terá anexado o arquivo de informações da consciência transferida, definiremos essa como matriz, diretamente ao seu banco de dados. Não há chance de haver embaralhamento de informações das diferentes consciências, já que cada uma permanece no seu próprio locus consciencial. Cada uma ocupa o seu lugar no espaço, como numa mistura de água e óleo. Temos de esclarecer isso porque alguns de vocês temem que a consciência transferida venha dominar a sua própria como um vampiro ou qualquer outra entidade que se apossa do seu corpo e mente num processo sem retorno de desorganização da individualidade, um estado correspondente a um sistema com vírus. Fisicamente falando, não é possível que ocorra tal domínio. Há um comando maior que seleciona qual arquivo será utilizado, em que extensão e momento. É a própria consciência do indivíduo, o receptor, quem regula a mescla ideal para cada situação que se apresenta. Ao receber uma consciência inteira, o receptor adquire todas as memórias, experiências, aspirações, inteligência, capacidades, sentimentos, índole e talentos da matriz. Tudo fica à sua disposição como numa grande biblioteca, onde qualquer informação pode ser acessada instantaneamente. Quanto mais se utiliza, mais incorporado fica. A experiência vivida pelo receptor pode variar muito de acordo com as características da matriz que ele recebe e na dependência de vários fatores, como seu grau de consciência e sensibilidade para receber e perceber mudanças sutis que advêm do processo. O interessante é que quanto maior o número de consciências transferidas, maior será a capacidade de utilização das mesmas pelo receptor e maior a sua capacidade de receber novas consciências. Trata-se de um fenômeno de agregação potencialmente infinito, que propicia ao indivíduo enxergar a realidade com múltiplos olhos, um para cada situação de vida diferente. É como ter uma equipe gigantesca de especialistas em todas as áreas diuturnamente ali ao seu dispor. Qual governante não daria tudo por uma equipe assim? Com o passar do tempo,
As diferentes consciências anexadas movimentam-se freneticamente no campo de consciência do receptor, numa dança espetacular, num entra-e-sai de cena instantâneo e automático, disparado apenas pelo simples focar de sua atenção. O resultado que se obtém de tal interação é um fluxo contínuo e coerente de ideias, sentimentos poderosos, palavras adequadas e ações precisas para cada situação que se apresenta ao indivíduo. Um processo elegante e eficiente de se atingir a excelência do ser. Em contrapartida, a matriz tem a oportunidade de vivenciar novas experiências através do receptor, de atuar em contextos diferentes, o que permite também a sua própria expansão. Portanto, a transferência de consciências é uma via de mão dupla, onde todos saem ganhando, já que cada troca gera conhecimento. E diga-se de passagem, um crescimento sem limites. Dá para imaginar como é valioso para uma consciência poder mergulhar na terceira dimensão sem a obrigatoriedade de encarnar e tornar-se um conselheiro nas áreas que domina com perfeição? Poder rever questões que envolvem estratégias, negociações e conquistas, dando o melhor de si. É sair dos livros de história e viver novamente em tempo real. É magnífico poder inspirar a tomada de decisões com o mesmo pulso firme de antes, estendendo os domínios em novos cenários eternamente mutantes. Este é o processo que permite a um general da antiguidade discorrer sobre um tema atualíssimo com a mesma desenvoltura com que em sua época falava de políticas e conquistas. Quem é essa pessoa? Ninguém mais, nem menos que Caio Júlio César. Caio Júlio César. Essa canalização foi feita em 27/1/2012. E é isso. Mais um fragmento importantíssimo do livro do Hélio que eu deixo aqui para vocês que queiram estudar um pouco, se aprofundar um pouco mais em cada capítulo, sem ter que estar procurando no livro todo cada assunto que mais te chama a atenção. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Para quem não é inscrito no canal, eu convido para se inscreverem. Isso ajuda o canal a divulgar mais e mais informações a todos os irmãos que estão em busca de expandir consciência, de se tornar um meta-humano, de sair da Matrix. Pensem nisso. Com amor, Andréia Helena Oliveira, psicóloga quântica espiritualista. Bônus sobre essa canalização que Hélio Couto recebeu de Caio Júlio César. Mas quem era? Quem foi Caio Júlio César? Pois é, Caio Júlio César, uma mente brilhante à frente de seu tempo. 44 a.C. Caio foi o único gênio que Roma deu e o último da antiguidade. César foi um verdadeiro polimata.
Falava várias línguas ou dialetos e era conhecido por ditar 4 correspondências diferentes para 4 secretárias ao mesmo tempo. Ele era taticamente excelente e tinha maior capacidade de motivar suas tropas do que qualquer general de sua época. Ele era um engenheiro talentoso, um advogado de sucesso e, segundo Cícero, aquele que o desprezava, um dos maiores oradores de sua época. Ele foi um general honrado, valente que sempre deu o exemplo e nunca temeu a morte. Na Batalha de Munda, quando esteve mais próximo da morte, César tirou o capacete, pegou o escudo de um legionário morto e disse aos seus oficiais: "Este será o fim da minha vida e do seu serviço militar." Ele começou a percorrer as fileiras de seus soldados, exigindo que não se permitissem a vergonha de serem capturados pelos jovens filhos de seu maior rival. Acompanhado por seus tribunos, pediu-lhes que não encerrassem com derrota uma carreira militar tão brilhante. Foi a vergonha e não a coragem que os fez resistir. Ele sempre parecia estar um passo à frente de seus inimigos. Eles o odiavam por vários motivos, mas o maior era simplesmente que ele promovia de acordo com o talento e não com a temporada. Ou seja, expandiu os direitos das classes mais baixas em Roma e deu cidadania a pessoas em toda a Itália e até algumas em Espanha. Ele confiscou terras que haviam sido constantemente roubadas por famílias ricas durante gerações e as distribuiu a soldados e veteranos para que pudessem realmente ser trabalhadas. Ele promoveu reformas bancárias e leis que permitiram que as classes mais altas fossem processadas por crimes contra as classes mais baixas e estrangeiras, algo que antes era funcionalmente impossível. Ele criou senadores talentosos e trabalhadores, uma prerrogativa que antes pertencia exclusivamente a pessoas que, por definição, eram tão ricas que não precisavam trabalhar. A elite de Roma pensou que ele iria destruir tudo que sabiam que Roma era. Ele pouco teve a ver com poderes ditatoriais, já que os romanos aceitaram Sula antes dele e Augusto depois dele. Eles o temiam e já haviam tentado e falhado atingi-lo politicamente e no campo de batalha. A única coisa que restou foram os assassinatos, e com números tão avassaladores que ele não conseguiu se defender, numa época em que se preparava para deixar Roma para uma campanha de muitos anos. Penso que parte do seu descuido se deveu ao fato de estar cansado de Roma e querer ir para a Pérsia. É uma gaiola de grilos onde quase nada se resolve, queixou-se a Marco Antônio. Sua figura é tão grande que seus sucessores carregaram o nome de César como título até apenas um século atrás, já que daí vêm as palavras para designar o imperador da Alemanha, Kaiser, ou da Rússia, Czar. E até o mês de julho leva o seu nome. Foi um grande orador e um político habilidoso, mas acima de tudo, um estrategista brilhante. Soube aproveitar sempre ao máximo suas qualidades para atingir seus objetivos. Fonte de pesquisa: Império Romano Bizantino Medieval. É isso. Aqui acaba o bônus oferecido, falando um pouquinho, muito pouco, sobre a vida de Caio Júlio César.